Estamos apresentando mais um Escola de Paz e o assunto hoje é pediatria e homeopatia. Professor, apresenta o nosso convidado. Hoje temos o prazer de receber o professor Francisco Freitas, que é professor de homeopatia da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e é chefe do serviço de homeopatia do Hospital Universitário Gafrey Guille. Muito obrigado pela sua presença. Quais são os princípios da homeopatia? Bom, obrigado, de ter a oportunidade aqui de estar com vocês. E os princípios da homeopatia são baseados principalmente na lei da semelhança, Hipócrates, o pai da medicina, enunciou 3 leis de cura, A cura pelo contrário, que é o que predomina na nossa medicina tradicional, que é tratar com os antes, Tá com uma febre, um antitérmico, uma infecção, antibiótico. Então, sempre visando mais a doença e tendo um medicamento contra a doença, A outra lei, o outro princípio hipocrático é o princípio do igual, de tratar pela mesma coisa que está provocando a doença, é mais os casos das vacinas e da soroterapia, e o princípio da homeopatia, que foi desenvolvido pelo médico alemão Samuel Hahnemann no final do século XVIII, 18 para 19, início do 19, e que visa equilibrar os pacientes com um medicamento semelhante ao que provoca, aquela substância que provoca os sintomas no paciente, na pessoa que é o experimentador. E como é que é a questão da história homeopática? A história homeopática em relação ao paciente, ou pode ser também em outro sentido, a história da homeopatia também. Bom, a história da homeopatia é mais longa, Eu acho que o que interessa mais é realmente, como é que acontece a consulta, de que maneira que acontece, A homeopatia, ela visa, equilibrar o paciente e estimular o doente a responder às suas patologias, às suas doenças e visando o seu equilíbrio, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar mental. Então, sempre na homeopatia, durante uma consulta, a história que a gente vai colher no exame, durante a anamnese, durante a nossa consulta homeopática, é sempre visando o todo do paciente, porque a medicação é direcionada para isso. Então, eu preciso dessas informações do meu paciente, não somente do motivo da consulta ou das queixas principais que ele tem, se ele está com uma dor de cabeça, eu vou querer saber também como é que está o funcionamento do aparelho digestivo, se ele está dormindo bem, se ele tem algum problema de pele, ou alguma outra queixa, ou mesmo que não seja dentro do universo das queixas dele, a gente vai investigando dentro das características do doente, porque o que diferencia, assim, de uma forma mais objetiva, a consulta homeopática e a consulta clássica visa o diagnóstico da doença, porque o tratamento são para as doenças. Enquanto que a consulta homeopática, eu preciso dar informações dos doentes, os sinais e sintomas característicos do doente, porque o meu medicamento é direcionado para ele. Eu necessito dessas informações para eu poder prescrever de uma forma melhor. Um dos grandes sucessos da homeopatia, reconhecido por todo mundo, é a neurese noturna. Por quê? A pergunta é muito boa, Porque a enurésia noturna, que é uma coisa às vezes difícil de se tratar com a alopatia, até qual é o motivo, E qual é a razão que está acontecendo isso? Na homeopatia, a gente sempre vai, por prescrever direcionado para o doente, e aí acaba englobando uma série de outras patologias, a gente vai ver as características da pessoa. E nessas características da pessoa, você faz o levantamento do todo da pessoa. Pode ser por algum traumatismo psíquico, pode ser por uma causa orgânica. Na homeopatia, a gente vai visar quais são os sinais e sintomas característicos dessa enurésia noturna. Por exemplo, é no início da noite, é no meio da noite e a pessoa não acorda por causa disso, é mais perto da manhã. A gente sempre vai tentar investigar, isso é uma coisa do médico em geral, Mas na homeopatia isso para nós é fundamental, porque eu preciso dessas informações para poder prescrever, dentro do perfil da pessoa. E como o medicamento homeopático, o tratamento homeopático é muito direcionado para o perfil da pessoa, eu preciso dessas informações e a gente consegue ter um sucesso bastante significativo, não somente na enurese, mas também em outras situações clínicas. Um dos problemas, eu não diria queixa, mas
Um dos problemas claros da homeopatia é a necessidade de repetir os horários. Não tem saída. Mais ou menos. Né? A gente precisa repetir, tomar o medicamento com mais frequência quando são casos mais agudos. Né? Então, quando você... Porque o medicamento homeopático, como é de estimular o organismo a responder à patologia, se é um caso mais agudo, a gente precisa de uma resposta mais rápida e mais frequente, né? Porque o fator desequilibrante ele está ali mais constante, como é o caso de uma amidalite, um caso de uma febre, um caso de uma crise de asma, né? Então a gente precisa às vezes dar o remédio até de hora em hora, né? Aquela coisa inconveniente entre aspas, né? Porque eu falo assim, o doente que está sofrendo, se ele puder, ele toma remédio de 1 em 1 minuto para ficar bom, né? Mas nas situações mais agudas, dentro das regras gerais da homeopatia de posologia, de prescrever, às vezes a gente tem a necessidade de tomar um remédio mais frequente. Mas nos casos crônicos, como até na unerese noturna, vai tomar um remédio 1 ou 2 vezes ao dia somente. Né? Quando às vezes, dependendo da corrente, da forma de tratar, da linha, porque tem várias formas de você atuar dentro da homeopatia, às vezes até somente uma dose única. Então, depende muito da característica do doente e dos sintomas que ele possa estar apresentando. Você falou em asma, né? Existem experiências internacionais a respeito de tratamento de emergência à base de homeopatia? Sim. E esse sempre foi um problema, entre aspas, né, da homeopatia, que é a questão das comprovações científicas, né? E hoje tem uma série de trabalhos que comprovam a ação da homeopatia tanto nos casos crônicos quanto nos casos agudos, né? Porque às vezes o pessoal fala que estou passando mal, não vou no médico homeopata, né? Então, inclusive, né, tem alguns trabalhos publicados, que eu inclusive já fiz, né, em relação ao tratamento das crises de asma. Porque a crise de asma, ou o paciente melhora ou melhora, né? E não tem outra opção. Né? Então, até essa história, a homeopatia é placebo, né? Eu falo assim, numa crise de asma, a pessoa, quanto mais nervosa, mais falta de ar vai ter, quanto mais falta de ar, mais nervoso vai ficar. Então, o medicamento tem que funcionar. Né? E tem alguns trabalhos científicos que demonstram, né, a eficácia da homeopatia nesses casos agudos, como são as crises de asma. E cada caso é um caso, né? Logicamente, que se a gente vê que o nosso paciente não está evoluindo de uma forma benéfica, a gente tem o recurso da terapêutica clássica sempre para usar. Né? Como é essa compatibilização da alopatia, homeopatia, quando um paciente procura, está fazendo um tratamento alopático, e aí você foi lá te procurar, obviamente ele quer um tratamento homeopático. Qual é a tua orientação em relação a... Vai depender do paciente, vai depender do que ele está querendo fazer, como é que é essa... Isso é uma coisa muito frequente, né? Tem alguns pacientes assim que vêm super ansiosos, né? Não, vim aqui substituir o meu medicamento alopático pela homeopatia, né? Então, assim, peraí, a coisa às vezes, né, não é bem assim. Às vezes você tem que tomar também a homeopatia para ver como é que você está evoluindo, principalmente nos casos crônicos, e para ver a possibilidade de a gente diminuindo a medicação alopática. Né? Então, vai depender do caso, vai depender do quadro clínico, vai depender do paciente e vai depender principalmente da resposta do paciente ao tratamento homeopático, que muitas vezes vai ser junto com o alopático. E não existe nenhuma incompatibilidade e não existe nenhuma interação medicamentosa que às vezes os colegas que não conhecem a homeopatia, né, e os colegas nossos médicos, ficam às vezes temerosos, né, que a homeopatia pode interferir de alguma maneira. Não, né, são vias diferentes de atuar. Às vezes a gente é um pouco ingrato, né, com a questão alopática, diz que trata da doença e não trata do doente. A homeopatia trata do doente e não trata da doença. Isso é uma coisa que não tem sentido, né? Se você trata da doença, consequentemente você trata do doente. Se você trata do doente, consequentemente você trata da doença. Então, não existe assim uma incompatibilidade de forma alguma, né? Existe até uma complementariedade. Logicamente, precisamos conhecer as duas terapêuticas, né, as duas formas de atuar, para a gente conseguir mensurar e estabelecer o que cada uma está fazendo para saber de forma nós vamos agir. Né? Professor, vamos radicalizar. É possível cuidar de câncer só com homeopatia? Só com homeopatia, não. Né?
e a gente acompanha alguns pacientes, né, com pacientes com câncer, né, que o que a gente consegue efetivamente fazer? Seja o paciente que esteja fazendo uma quimioterapia, seja o paciente que esteja fazendo uma radioterapia, a gente vai entrar a homeopatia como um tratamento coadjuvante para poder suportar melhor a medicação radioterápica ou quimioterápica, que é fundamental, né? E com isso a gente consegue otimizar, né? É o termo que normalmente eu costumo falar, porque a gente vê isso na prática, né? A gente consegue otimizar a alopatia, né? Em que sentido? Suportando melhor um tratamento mais pesado e necessário, muitas vezes dos casos, você consegue fazer com que o paciente suporte isso melhor, ele vai ter uma otimização, porque tudo aquilo que o oncologista, né, ele vai querer que o paciente consiga concluir o tratamento quimioterápico e radioterápico, que às vezes é muito difícil e penoso e às vezes não consegue nem completar o ciclo que deveria fazer, e a homeopatia pode ajudar, né, nesse sentido, minorizando os efeitos colaterais, melhorando a qualidade de vida desse paciente, melhorando a resistência desse paciente, melhorando a eliminação desses fármacos, né, via hepática ou via urinária, que normalmente são por onde eles são metabolizados e eliminados, e com isso o paciente sofrer menos, tanto com a rádio quanto com a quimioterapia. Então, é muito interessante, né, e muito útil, né, nessa questão. Agora, tratar somente com a homeopatia, eu não faço isso de forma alguma, né, e acho até um pouco de responsabilidade se algum colega faz isso, né. Poderia até fazer acompanhando com o oncologista, os especialistas, para saber em que momento, né, e seria, acredito, numa coisa muito peculiar e muito isolada para se aventurar ao fazer uma coisa dessa, né. Então, eu particularmente não faço. Sempre trabalho junto com os colegas, até por causa da nossa atuação no hospital universitário, né? Então, Outro sucesso reconhecido é no caso das alergias. Como é que funciona? As alergias é bastante interessante, é um campo muito bom, né? Talvez seja uma das primeiras indicações que os colegas alopatas até nos indicam, né, para os pacientes. Porque a alergia é um terreno alérgico, né? A alergia é muito traiçoeira. Ela muda, eu falo assim, quando a gente é alergizado, a gente tem alergia até a nossa própria sombra, né? Porque no momento que a gente está em crise de alergia, a gente costuma fazer alergia, seja uma rinite, seja uma asma, seja uma urticária. A gente faz alergia até por alergênicos que normalmente a gente não faz. Isso é muito simples de a gente explicar, né? Quando a gente entra em contato com a poeira, mesmo não sendo alérgico, você acaba espirrando muito, né? Então, qualquer cheiro mais ativo acaba fazendo uma crise mais forte. Então, mostra que todo alérgico tem um terreno de predisposição para aquilo, né? Ele tem uma tendência para aquilo. Normalmente, uma tendência onde tem uma boa porcentagem, uma tendência familiar, né? Vai ter algum parente mais próximo que tem alergia, e a homeopatia, para tratar a pessoa, consegue modular esse modo reacional. A alergia, você está reagindo demais. A homeopatia, tendo essa característica de modular a reação do paciente, ele pode tanto, né, estimular um organismo que não está respondendo bem, quanto equilibrar um organismo que está respondendo em demasia, como é o caso dos alérgicos, né? Então, por isso, o grande sucesso, né, da homeopatia junto aos pacientes alérgicos, né, no seu tratamento, né? A gente consegue ter um resultado bastante expressivo. Questão assim, lógico que não dá para raciocinar como alopata fazendo raciocínio homeopático, é difícil. Apesar de dizer que nós trabalhamos juntos no Hospital Universitário, na Enfermaria de Pediatria, estamos começando a desenvolver alguma pesquisa, tratamento alopático junto com tratamento homeopático. Como é que dá para convencer o raciocínio de um alopata que usa medicamentos em dosagens que são realmente altas e como definir, já que você é um professor, que uma dosagem milesimal, como é que pode isso ter efeito? Qual a explicação lógica para isso? Bom, a primeira coisa é a comprovação clínica, né? Porque aquilo, o paciente melhorar é incontestável, né? Numa situação, principalmente nas situações mais agudas, que são mais flagrantes, né? Mas também nos pacientes crônicos, como é o caso das alergias. Então, a primeira coisa é a comprovação clínica. Eu sempre
falei, né, que o grande problema da homeopatia é o problema farmacológico, né, o farmacotécnico, da preparação dos remédios. Como é que o medicamento infinitesimal, né, a gente fala que são as doses homeopáticas, né, no mundo científico é a questão do infinitesimal, da preparação do remédio, como é que esse medicamento ultradiluído, né, são as doses ultradiluídas, como é que isso pode agir no paciente. Hoje os trabalhos, tanto na pesquisa clínica quanto na pesquisa básica, já comprovam a ação desses medicamentos, tanto in vitro quanto in vivo, né? Então, existe uma alteração física nos medicamentos, a ação dos medicamentos não é de natureza química, é de natureza física, ou seja, ele carrega uma informação a cada diluição e a cada dinamização. Esse método farmacotécnico foi criado pelo médico alemão em 1810, né, que criou a homeopatia, que defendia, e hoje tem a prova disso, que a cada diluição e a cada dinamização o medicamento vai adquirindo um comportamento, hoje a gente sabe disso, um comportamento físico diferente, na qual o organismo responde a esse estímulo físico através de uma resposta biológica. Então tem trabalhos hoje científicos que demonstram isso, e são os físicos, né? Não são os homeopatas, são os físicos que se interessaram, e para eles é muito lógico isso, né? Cada vez que você vai diluindo e você vai dinamizando, você vai agitando, né, agita as moléculas, libera uma quantidade de energia, e seria essa semelhança do medicamento, da energia do medicamento com a energia do paciente. E isso é um campo bastante interessante a ser explorado e cada vez mais comprovado pelo mundo científico. Eu tinha um amigo que já morreu, infelizmente, médico homeopata, e quando começavam a brincar a respeito de doses e de homeopatia de um modo geral, ele pingava uma gotinha na língua do teimoso. Quando o coração disparava, ele disse assim: "Você está vendo, meu filho?" Né? Como é que o medicamento age, né? Não precisa fazer essa maldade também, né? Mas é impressionante como uma gotinha pode produzir efeitos. O que você está falando é muito curioso, né? Porque a consulta da homeopatia, por a gente buscar as características do paciente, é uma consulta que demora, né? Porque, como eu falei no início da entrevista, né, a gente vai pegando as características globais do paciente, né? Aí depois daquela consulta longa, né, que vai dos pés à cabeça, literalmente, né, é aparelho digestivo, aparelho respiratório, pele, calorento, friorento, como é que é o seu jeito, o seu temperamento, como é que você dorme, como é que é a característica do seu sono. Aí a gente dá um remédio, né, para tomar 3 gotas uma vez ao dia, né? Pô, depois disso tudo, perguntar tanta coisa, né? A gente acaba investigando e descobrindo, né, coisas que o paciente nem percebe, né? Porque ele vem com uma queixa mais específica, normalmente, para o médico, né? E o médico homeopata vai investigar outras coisas além daquele motivo que lhe levou à consulta, né? Então, dá somente um remédio, uma vez ao dia. Né? Remédio que vai servir para asma, para insônia, né? Porque está transpirando mais, porque, né? Então, com essa coisa bastante interessante, né? E como é que é poderosa a resposta terapêutica, né? Em relação às crianças, assim, às vezes a gente tem, lógico, tem melhorado na alopatia o sabor, o gosto. Como é que é isso em relação à administração do remédio homeopático em criança? Geralmente o gosto tem reclamações em relação a isso? É uma curiosidade só. As crianças adoram a homeopatia, né? Bolinha, né? Com ela Bolinha, mesmo. Tablete, né? Tem que ter até uma coisa importante, né? Que é essa questão do tablete, né? E o glóbulo. O glóbulo é um pouquinho mais doce do que o tablete. O tablete é aquela pastilhazinha, né? Mais chatinha. E o glóbulo é a bolinha. O glóbulo é um pouco mais doce, o tablete é um pouquinho menos doce. E a outra forma de administrar o remédio é em gotas, né? Que aí o sabor é alcoólico. E aí quando a gente manda diluir a gota num pouquinho d'água, né? Uma gotinha, então, na água não é nada. Vocês não têm esse problema? Não tem esse problema, né? E às vezes o que vem, às vezes a mãe, meu filho tomou o vidro todo, né? Porque é balinha, né? Vira como uma balinha porque é docinha e aí ela fica preocupadíssima, né? Porque tomou o vidro todo do medicamento, né? E a homeopatia ela age muito mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Essa sensibilidade à quantidade de remédio tem que ser uma sensibilidade muito grande,
Por isso a questão que a gente tinha falado, toma remédio de hora em hora, nas coisas mais agudas, nas coisas mais crônicas, toma uma vez ao dia, né? Normalmente é isso que acaba acontecendo. Então, quando acontece esse acidente, né, da criança ter tomado o vidro todo, é só observar e entre em contato com o médico se tiver algum tipo de sintoma, alguma observação, mas normalmente não acontece nada. Então, né, tomar 3 glóbulos, né, e normalmente o remédio é para dissolver na língua, ou tomar o vidro todo, na maioria dos casos não há nenhum perigo assim maior, né, em relação a isso, né. Pode ter uma exacerbação dos sintomas somente, uma coisa muito mais suave, né, do que seria com medicamento alopático, né. Mas de qualquer maneira, não deixe ao alcance das crianças, né? Preferência Por favor, não deixar né? ao alcance, é lógico, como qualquer Como tipo qualquer de... outro tipo de medicamento. Em relação à pesquisa, você estava falando a respeito de pesquisa, o que tem evoluído? Você falou em pesquisa clínica, que já tem pesquisa clínica, né, com modelo tradicional da pesquisa clínica alopática. Sim. O que tem evoluído? As pesquisas clínicas, elas melhoraram muito, né? Porque até para revistas científicas poderem aceitar os trabalhos em homeopatia, era um modelo muito alopatizado, né? E eu preciso da semelhança para a gente poder fazer um trabalho de pesquisa. Por exemplo, né? Normalmente na alopatia a gente estuda um medicamento contra aquela patologia, né? Na homeopatia eu preciso das características daquela patologia para eu escolher um medicamento para poder confrontar com o placebo e fazer um trabalho de pesquisa clínica. Hoje isso é um pouco melhor compreendido, né? Vou dar um exemplo rápido, né? Uma doença reumática que, né, onde as dores, e quem é que não tem reumatismo, agora a gente chega na nossa idade, então a coisa já fica um pouco mais, né? Mas quando o senhor falar quando chegar na nossa idade, pois é, não né? olhe para mim. Né? A gente engana um pouco, né? Uns enganam melhor, outros enganam um pouco menos, né? Mas é que dores reumáticas que melhoram com aplicação quente, que melhora com aplicação fria, outra melhora com movimento, outra piora com movimento. Então essas características mudam completamente o medicamento homeopático. Então na hora que eu faço um estudo, vou dar um medicamento contra dores reumáticas, eu preciso dessas características e dessas modalidades, como a gente chama na homeopatia, que é a qualificação do sintoma, do que melhora, do que piora, né, para a gente poder confrontar com o placebo, para a gente poder ter um trabalho científico melhor categorizado, né? O que é um pouco diferente da alopatia, né? A gente vai dar um remédio para as dores reumáticas ou para o reumatismo, a gente vai dar um remédio para a rinite. Na rinite eu preciso saber se essa rinite coça, se é mais espirro, se é mais coriza, se arde, se não arde, para eu poder confrontar com o meu medicamento homeopático. Porque a pior coisa na homeopatia para nós é o seguinte, me dá um remédio para rinite. Eu disse, espera aí, mas como é que é a sua rinite, né? Ataca mais o nariz, ataca também os olhos, é mais coceira, é mais espirro, é mais coriza, arde, não arde, melhora com coisa quente, melhora com coisa fria, porque eu preciso dessas características para eu prescrever o medicamento. O medicamento tem que estar bem indicado para ele poder funcionar. Então, na pesquisa, eu preciso dessas informações para eu poder prescrever e confrontar com o placebo. Então, com isso, a pesquisa vem melhorando muito, vem cada vez mais significativa e mais concreta, mais palpável, mais sólida na eficácia do medicamento homeopático em relação ao placebo. Então, isso vem evoluindo. E o grande problema da pesquisa homeopatia é o subsídio, né? Então, a gente sabe que quem é que vai bancar a pesquisa em homeopatia, né? Uhum. Então, a gente não tem os laboratórios como tem Está começando a ter, né? Mas são agora, laboratórios de pouco ainda. Ainda não tem, né? São poucos laboratórios que para fomentar a pesquisa em homeopatia. Então, hoje, a proporção, né, realmente... Então, o número de trabalhos científicos em homeopatia ainda são muito... Em relação à alopatia, não dá para A humanidade está em permanente evolução. A alopatia, principalmente no lado farmacêutico, tem se desenvolvido muito. Mas na homeopatia existe também uma evolução? Há mudança na homeopatia? Existe essa mudança e essa evolução principalmente na parte científica, né? E, consequentemente, na parte clínica. Porque com as provas científicas nos dá muito mais segurança e muito mais resultados para provar, inclusive para os colegas
não homeopatas da eficácia da homeopatia. E hoje, né, eu tive a sorte, né, de ter estudado numa faculdade, hoje eu dou aula nela, onde eu tive a oportunidade de conhecer a homeopatia e onde nós temos um convívio pelo resultado clínico que nós temos. Hoje existe o que era uma resistência há anos atrás, já há alguns anos, é uma parceria, né? Então existe uma parceria e um interesse, né, de outros serviços do hospital de querem trabalhar junto conosco e desenvolver isso. Então essa questão da pesquisa, isso tem um avanço bastante significativo e esse conhecimento e essa troca de experiências é fundamental para o desenvolvimento da homeopatia. Existe também a questão dos novos medicamentos, né? Então tem os novos medicamentos que também que a gente vem utilizando cada vez mais, né, na homeopatia para estudo de novas características clínicas, de novas formas patológicas. Então a gente tem só para você ter ideia, são mais de 2.500 medicamentos homeopáticos, né? Então são dentro de medicamentos minerais, vegetais e animais, né? Então, porque a pessoa às vezes confunde a homeopatia com fitoterapia, né? Então, não, a homeopatia utiliza os medicamentos dos 3 reinos, né? Na sua opinião, por que nos planos de saúde há tão poucos médicos homeopatas? Eu até aconselho os médicos homeopatas não entrarem para o plano de saúde, né? Porque uma anamnese bem feita em homeopatia financeiramente, para o médico homeopata, o plano de saúde, infelizmente, né, o plano de saúde não valoriza a consulta clínica, né? A pediatria sofre com isso, a homeopatia também. Exatamente. Então não é uma questão da homeopatia de sofrer somente com o preço irrisório, né, que paga um plano de saúde para uma consulta clínica, né? E eu aproveito para falar isso, né, porque é uma desvalorização, né, do médico clínico e entre nós, né, como é o pediatra, como é o médico homeopata, como é um clínico geral, né, que a nossa consulta ficou muito desvalorizada, né? E aí o médico pede uma série de exames complementares, muitas vezes sem necessidade, porque ele tem um tempo muito curto de consulta para poder pagar suas contas no final do mês, né? Então, o que acaba levando um número menor, principalmente dos médicos homeopatas, é porque o tempo da consulta do homeopata é muito grande, para poder ganhar depois um valor que, poxa, né, nós que somos professores, né, a gente fica com pena dos nossos meninos, meninas, né, carinhosamente como a gente chama, porque é um curso difícil, é difícil entrar na faculdade, você cursa, sendo um bom aluno, vai terminar o curso em 6 anos, depois vai ter que fazer uma especialização, uma residência médica, que no mínimo vai durar 2 anos, quando não fizer ainda uma outra especialidade, que ainda mais tempo vai levar, poxa, para ganhar depois, né, uma consulta médica de um plano de saúde que, poxa, o bombeiro ali é mais caro do que a nossa consulta. A hora-aula não está muito melhor. Não está, não. Eu falo, nós temos uma profissão muito sofredora, né? Médico e professor, né? É muito amor, né? Pior do que ser médico, realmente ser professor, né? Professor, a situação é muito mais grave, né? A situação é grave demais, realmente é muito grave. Agora, deixa eu te perguntar, para a gente valorizar, porque a gente está no... A gente fez um dia a gente falou sobre a questão de pediatria e nós demos a localização, porque tem profissionais ruins em qualquer área, alopatas, homeopatas, pediatras, clínicos, né? Como é que a população pode saber se essa pessoa que está dizendo que é homeopata, que ela tem especialização, a sociedade tem isso bem controlado, os que fizeram residência, que fizeram especialização? O médico especialista em homeopatia, para ele se tornar especialista, ou ele faz a residência, né? Que aí o registro da especialidade é direto ao Conselho Regional aliás, de Medicina. É importante lembrar, a primeira residência médica de homeopatia da nossa escola, coordenada pelo professor Francisco. Então, também temos que... Temos 10 anos de residência, isso, né? Exatamente. Então, estamos comemorando 10 anos de residência, que iniciou em 2004, janeiro, fevereiro de 2004. E agora temos mais uma residência que é em Betim, né? Que começou esse ano. Mas para se tornar especialista em homeopatia, e para você ser reconhecido como especialista, como qualquer, você tem que ser reconhecido e registrado no Conselho Regional de Medicina do seu estado. Para você obter esse reconhecimento,
você tem que fazer ou a prova de título de especialista através da sociedade, onde a prova é anual. Se entrar nesse site, Associação Médica Sim. Homeopática, consegue identificar A mhb.org, né, .br, que é a Associação Médica Homeopática Brasileira, que você vai poder lá, e lá tem os médicos especialistas. Então, é uma forma da população saber, no país inteiro, né, quais são os especialistas homeopatas que estão lá no site da Associação Médica Homeopática Brasileira. Inclusive aqueles que são registrados via residência médica, porque existe essa intercomunicação entre o Conselho e a MHB. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Estamos terminando mais uma Escola de Paz nesse assunto extremamente importante da homeopatia em pediatria. E pergunta ao professor Francisco, ainda deseja complementar alguma coisa que ficou faltando no programa? Não, só queria agradecer a oportunidade, né, falar que a homeopatia é uma especialidade muito bem-vinda junto à pediatria, né, os homeopatas conseguem auxiliar bastante essas crianças, principalmente os problemas alérgicos, de rinofaringite de repetição, os resfriados de repetição, a enurese noturna, então que são situações clínicas relativamente simples, mas bastante chatas, né? Sim, sem né? dúvida. Então que a homeopatia pode auxiliar bastante e esse relacionamento que nós temos junto com a pediatria é muito profícuo, né? Então é uma coisa que é muito bem-vinda, a gente fica muito satisfeito de poder participar aqui do programa e me coloca à disposição para qualquer tipo de dúvida e perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Estamos encerrando então a Escola de Paz. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.